Boa noite. Voltamos a nos encontrar para falar sobre o assunto matemática financeira. O tema de hoje são as séries uniformes de pagamento, também conhecida como séries periódicas uniformes. Ou seja, estamos falando de um conjunto de características que, quando ocorrem de maneira acumulada, dão a nítida impressão de que temos um comportamento regular do dinheiro. Importante frisar que a análise de séries uniformes de pagamento tem a sua teoria repousada sobre o sistema de capitalização composta. Ou seja, não podemos elaborar cálculos relativos a séries uniformes de pagamento pela metodologia de juros simples. Por um simples motivo. No caso do juro simples, eu não posso fazer a comparação dos valores em questão a cada momento que eu desejar, coisa que somente é possível quando utilizamos o sistema de capitalização composta. Ou seja, para falarmos de séries periódicas uniformes, duas características têm que ocorrer de maneira concomitante. Quais são elas? O valor constante. Ou seja, não há variação das prestações, das entradas ou saídas futuras de qualquer espécie. Segundo, intervalo constante. Ou seja, não haverá entre os intervalos de pagamento variação alguma. Ou seja, teremos sempre a condição de que valores e prazo de pagamento constantes me levam àquilo que a teoria caracteriza como série uniforme de pagamento ou série periódica uniforme. Bem, nós temos dois tipos de séries. Basicamente, nós temos postecipadas e antecipadas. Ou seja, o que são séries postecipadas? Séries postecipadas são aquelas nas quais eu tenho a utilização do dinheiro em primeiro lugar e o posterior pagamento das entradas relativas às prestações no final de cada período. Então, a postecipação equivale a dizer utilizarmos o dinheiro e posteriormente efetuarmos o pagamento. Também temos uma situação conhecida como séries uniformes de pagamento do tipo antecipadas. Ou seja, concomitantemente à contratação da operação, a primeira parcela vai ocorrer no momento chamado momento inicial ou momento zero. Ou seja, a cada período de pagamento, eu faço o valor da prestação. E o que é uma prestação? A prestação normalmente é constituída de duas partes. Uma amortização de capital, chamada amortização ao pagamento, e também uma parcela relativa a juros. Então, o fato de que uma série uniforme de pagamentos que tem valores constantes a cada período e intervalo de tempo para a elaboração dos pagamentos também constante, aqui situação e eu utilizo dinheiro para o pagamento, eu estou num tipo de série denominada postecipada. Concomitantemente ao acesso de recursos que eu venho a ter, eu já efetuar o primeiro pagamento, terei uma série caracterizada como série antecipada. Bem, o conjunto dessas séries me leva a uma terceira situação possível, chamada de séries diferidas.
O que seria uma série diferida? O que significa diferir? Diferir significa diluir no tempo. Ou seja, o fato de eu ter uma série diferida implica que, inicialmente, haverá um intervalo sem pagamento, para posteriormente eu caracterizar uma série uniforme de pagamentos, que pode ser do tipo antecipada ou do tipo postecipada. Então, as séries diferidas nada mais são do que operações nas quais eu tenho período de carência. Importante observar que durante o período de carência pode haver 3 tipos de modalidade. Pode haver carência única e exclusivamente do capital, pode haver carência única e exclusivamente dos juros, e pode haver também carência do capital e dos juros. Os mais comuns são aquelas nas quais há carência do capital, ou seja, nenhum pagamento é efetuado relativamente ao capital. Os juros do período são incorporados ao saldo devedor, e a esse processo vamos denominar capitalização. E, posteriormente a isso, no caso de carência de capital e juros, todos os valores são atualizados até a data inicial de pagamento, e data inicial de pagamento pode se caracterizar de 2 maneiras. Eu posso ter a data inicial de pagamento como de uma série antecipada, na qual o pagamento vai ocorrer a data de atualização dos valores objeto da carência. Porém, essa data base para pagamento pode ser o início, né, do período que servirá de base para o estabelecimento de uma série do tipo postecipada. Fiquem tranquilos, vamos discutir esse assunto com bastante vagar e com bastante clareza, para que você consiga absorver todos os conceitos relativos à série uniforme de pagamento. Nesse momento, é importante frisar a diferença básica entre uma série antecipada e uma série postecipada, e o que a operação de diferimento vai provocar nessa série. Então, vamos começar falando das séries uniformes postecipadas. Como fica claro no material que está sendo exibido para vocês, a data de pagamento base é o período 0. Estou contratando uma operação hoje, porém, o primeiro pagamento vai ocorrer quando completarmos, ou seja, haverá um tempo desde o acesso aos recursos até a data inicial de pagamento, na qual tivéssemos, né, uma situação de antecipação, no momento 0 do gráfico que você está vendo, seria feita concomitantemente à liberação de recursos o primeiro pagamento relativo à utilização desses valores. Como exemplo de série postecipada, nós temos o quê? A fatura do cartão de crédito. Por quê? Porque você acumula uma série de gastos e somente ao final do período será elaborado o pagamento relativo aos valores ligados a consumo. Bem, dando prosseguimento à nossa explicação, cabe então reforçar o fato de que nós temos uma situação na qual eu tenho a possibilidade de utilizar recursos durante um período para posteriormente fazer o pagamento, e também existe a possibilidade de eu utilizar recursos de maneira correta, assim que tenha acesso
valor total. Então, vejamos. Né? Nós temos a seguinte situação. Se eu tivesse, no momento zero, a possibilidade de acessar recursos e utilizá-los por 30 dias, eu teria um prazo maior para a utilização do meu dinheiro. Já quando eu tenho acesso a recursos e pagamento na mesma data, o que caracteriza a minha série uniforme antecipada, para a mesma taxa de juros, eu tenho o quê? Eu tenho prestações diferentes. E eu gostaria que vocês refletissem acerca disso. Por quê? Para a mesma taxa de juros, períodos iguais, ou seja, operações que nós vamos fazer em 10 meses, por exemplo, ou em 6 meses. Então vamos desenhar a situação. Eu tenho uma operação de prazo total 6 meses, eu tenho a mesma taxa de juros, tenho uma série antecipada e uma série postecipada. Por que é importante que tenhamos a situação teoricamente igual, valores diferentes? Alguém saberia me dizer por que isso ocorre? A explicação básica disso é qual? É o fato de que eu pago pela utilização do dinheiro durante o tempo de utilização. E no caso da série antecipada, a quantidade de recursos que fica à minha disposição é sempre menor do que a série postecipada. Tendo em conta que no caso das séries uniformes antecipadas eu tenho uma situação de tomada de recursos e automaticamente a amortização desses valores. Um exemplo comum para séries antecipadas são as lojas que vendem, por exemplo, em 12 vezes, e a observação que eu tenho na placa do anúncio é 1 mais 11. O que significa essa informação? Essa informação significa que haverá um pagamento na data da contratação dessa operação. E 11 pagamentos remanescentes ocorrerão em datas futuras. Observem que a sistemática de 1 mais 11 não é a sistemática na qual nós temos uma entrada de valor aleatório, ou seja, uma entrada de valor qualquer. Se eu tiver uma entrada de valor qualquer e posteriormente pagamentos uniformes, eu estarei falando de uma série de pagamentos do tipo postecipada. Porém, se eu estiver falando de uma série de pagamentos, cuja primeira, que é exigida no ato da contratação, é de valor igual às demais que virão, aí sim eu estou falando de uma série de pagamentos do tipo antecipada. Foi claro? Espero que sim. Vamos evoluir então. No caso das séries diferidas, eu tenho uma situação que é o quê? O fato de eu ter um período, né, chamado período de carência. Ou seja, o interregno é o conjunto de dias, o conjunto do tempo, que separa o quê? Um prazo que separa do... Não haverá pagamento no ato, portanto, não será uma série de imediato caracterizada como sendo antecipada. Não haverá a convenção de que tipo de série será adotada no futuro, tendo em conta que eu vou estabelecer
tanto uma série do tipo antecipado quanto uma série do tipo postecipada, mas a ideia básica é: compre hoje e pague no futuro. É dentro desse esquema de pagamentos que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma condição de diferimento dos valores a serem pagos. Diferir, então, significa diluir no tempo. Bem, dessa forma, eu tenho uma situação. Eu posso ter um conjunto de pagamentos que ocorrerá no futuro, como exemplificado nesse gráfico, e eu tenho que fazer o quê? Calcular o valor presente dessa série de pagamentos. Ou seja, eu vou trazer o valor do futuro para o presente, dada uma determinada taxa de juros, que normalmente é explícita quando nós temos a contratação da operação. No próximo encontro, vamos falar de juros nominais e de juros reais, para que fique claro esse conceito e você possa desenvolver um raciocínio mais adequado ao custo efetivo do dinheiro que você está desembolsando. Bem, continuando aqui. O valor presente de uma série de parcelas uniformes e postecipadas. O que eu estou falando aqui quando eu falo em postecipada? Eu falo que o dinheiro será liberado no momento 0, porém o primeiro pagamento só ocorrerá no momento 1. Ou seja, uso o dinheiro para posteriormente elaborar o pagamento. Então, o que vai ser esse valor presente? Vai ser a soma de todas as parcelas de número 1, 2, 3, 4 até N, trazidas a valor presente, né, pela metodologia de juros compostos. Só para relembrar, juros compostos, então, é o principal que multiplica 1 mais a taxa elevado a N períodos de capitalização. Fazendo uma peripécia matemática aqui, o que me interessa então é o valor presente. E o valor presente nada mais é do que o valor futuro, descontado por 1 mais I, elevado a N períodos de capitalização. Para que vocês tenham uma aderência sobre aquilo que eu estou falando em relação àquilo que está explicitado no slide, podemos fazer da seguinte forma. Valor presente é igual a somatória, que multiplica 1 mais I, elevado a menos N períodos. Por quê? Porque se o meu expoente está positivo no denominador, quando ele passa para o numerador, ele se torna negativo. Tal qual a indicação que está feita aqui no nosso slide. Bem, a pergunta é, está ficando claro para vocês a nossa explicação? Nós estamos aqui para ajudá-los a consolidar o conhecimento do assunto matemática financeira, cujo tema de hoje é série uniforme de pagamentos. Então, se você não estiver absorvendo todo o conteúdo que está sendo transmitido, escreva para a gente. Cite o número do slide ou reproduza de maneira resumida o texto sobre o qual você tem dúvidas e elabore as suas questões. Estamos aqui, em conjunto com a Eficaz, para tornar o seu aprendizado produtivo. E para isso é fundamental que as dúvidas sejam sanadas. Continuamos aqui tratando do nosso assunto. Então, o que nós temos? Nós temos aqui que o valor presente, né, dos termos ou do pagamento de uma série, e esse pagamento tem uma característica, esse valor R aqui, ele não muda de valor independentemente do tempo, certo? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a somatória dos índices de desconto,
colocados aqui no denominador, vezes o valor da parcela. Então, observem que a somatória é, na verdade, a multiplicação do valor do termo pela soma dos termos de antecipação. Ou seja, a soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Ou seja, eu tenho aqui um expoente que determina o comportamento desses fatores. Para podermos abreviar esse conhecimento, está colocado aqui para vocês a fórmula matemática, né, dessa progressão. Só que, no caso do exame de suficiência do CRC, eu tenho a possibilidade de usar uma calculadora do tipo HP12C ou qualquer calculadora do tipo financeira, que, na pior das hipóteses, vai me possibilitar o fato de não ter que buscar nenhuma fórmula, e sim aprender a utilização do equipamento de maneira tal que possamos fazer o quê? Tirar o melhor proveito dos recursos tecnológicos com um aprendizado consistente e, portanto, a utilização de algo que me possibilita acrescentar a vocês a facilidade dos cálculos financeiros. Ou seja, não vamos aqui devagar com relação ao desenvolvimento matemático, apenas com o fato de valorizar qualquer tipo de aprendizagem. Ou seja, o informativo ou o conteúdo está disponibilizado para aqueles que, por uma capacidade maior de absorção de conhecimento no que se refere a fórmulas matemáticas, tenham esse caminho também como alternativa. Mas eu sugeriria que, como a quantidade de informação é muito grande no que se refere ao conjunto de conhecimentos para técnico contábil quanto para contador, eu sugeriria que essa capacidade fosse direcionada para matérias cuja utilização de recursos tecnológicos não é possível. No caso da matemática e da estatística, vamos utilizar, sim, os recursos disponíveis para a elaboração da prova, com o intuito de poupá-los do acúmulo de informações que podem ser obtidas através do meio eletrônico. Então, vamos continuar. As fórmulas anteriores permitem o quê? Calcular o valor presente, ou seja, trazermos do futuro para o presente, de acordo com a metodologia de juros compostos, estabelecendo uma taxa de juros que servirá de desconto para esses valores, né? A expressão matemática utilizada entre colchetes é conhecida como o quê? Valor presente das séries uniformes. Interessante, né, observar que vocês poderão ter na prova alguma indicação desse tipo. Vou tentar reproduzir aqui. A, N e percentual. O que significa isso? Isso significa que, eventualmente, caso não seja disponibilizada uma condição de identificação de taxa e prazo, mas sim uma tabela de fatores, vocês deverão procurar, nessa designação, uma tabela de fatores de atualização relativa a N período de tempo e relativa a uma taxa de juros. Ou seja, se nós tivéssemos uma calculadora financeira e tivéssemos que fazer uma conta utilizando os conceitos de prazo e taxa dessa indicação, seria simplesmente pegar o número, também chamado como coeficiente, para essa situação de prazo e taxa, e multiplicar pelo valor do nosso pagamento mensal. Caso tivéssemos uma tabela, teríamos que olhar na tabela relativa ao período e à taxa de juros indicada no nosso problema. Ficou claro? Se não ficou claro,
Escreva para a gente. Dessa forma, evoluímos com a seguinte situação. Né? Um bem cujo preço à vista é de 4.000 será pago em 8 prestações mensais iguais que vencem no final de cada mês. Considerando que o juro composto cobrado é de 5% ao mês, e aqui vale o reforço da informação que sempre usaremos capitalização composta, calcular o valor das prestações. Ou seja, eu tenho aqui o valor da prestação, eu tenho aqui o valor da minha prestação e aqui o fator de atualização relativa a 8 meses, né, que é o período colocado no nosso problema, e vinculado a 5%. Observe a indicação 8 relativo a prazo e 5 relativo à taxa. Ou seja, utilizando da fórmula abaixo, gostaria que vocês, por gentileza, usassem 2 minutos do tempo de vocês para tentar resolver essa questão. Teremos um intervalinho de 2 minutos apenas e retornaremos com a solução do nosso caso. Até daqui a pouco. Bem, retomando aqui a nossa discussão, vamos explicar cada termo da nossa equação. Observem que o valor 4.000 é relativo ao pagamento à vista pelo objeto da nossa compra. Certo? Importante observar isso. Certo? Já termo A, indicação 8, 5%, fator de cálculo das prestações. E é utilizado como divisor do valor à vista do nosso objeto. Se tivéssemos uma tabela, certamente essa tabela nos indicaria o quê? O número 6,46321. Ou seja, o valor da compra dividido pelo fator de atualização 8 com 5 me dá o valor da prestação de 618,89. Bem, essa é uma fórmula matemática correta de cálculo dessa solução. Tivemos uma calculadora financeira do tipo HP12C, o que poderíamos fazer? Primeiro, apagar os registros financeiros através da função dourada F e depois o registro FIM. Lembre-se que esse registro estará grafado acima da tecla a ser utilizada, grafado em cor amarela ou dourada. Depois, dentro do conceito, né, fluxo de caixa, devemos entender que o valor à vista, se corresponder a uma entrada, deverá ser informado com o valor positivo, implicando no cálculo da prestação como sendo de valor negativo. Já dentro desse mesmo conceito, se tivermos o valor à vista como sendo uma saída e, portanto, informado com sinal negativo, deveremos ter uma entrada posterior com valor positivo, que é exatamente o caso aqui. Ou seja, para informar o principal, que é o valor da compra, eu vou mudar o sinal de acordo com a tecla CHS, abreviação de Change Signal. Ou seja, esse valor é o meu valor à vista para a compra do bem. Como já explicado anteriormente, mas vale sempre a pena reforçar, de juros é em maneira percentual e não de maneira certo? Posteriormente, o número de prestações deverá ser informado e pressionaremos a tecla PMT, abreviação de Payment, para podermos ter na nossa calculadora o valor da nossa prestação. Ou seja,
tanto na situação anterior, eu chego no valor de 618,89, quanto na calculadora também eu tenho essa possibilidade. Cabe explicar que o fator A85, correspondente ao número 6,46321, pode ser calculado com o auxílio de uma calculadora que tem a função XY. Volto a repetir. Se podemos utilizar um recurso do tipo calculadora financeira HP12C, vamos deixar toda a nossa capacidade de memória para coisas cujo auxílio eletrônico não nos é possível. Então, nós temos uma forma prática de resolver problemas, certo? Já no caso das séries diferidas, e aí vai aquela explicação colocada no começo, eu tenho um financiamento no valor de 50 mil, que será pago em 12 prestações mensais, com juros de 8% ao mês, certo? Considerando que foi estipulado um período de carência de 3 meses, calcular o valor das prestações de forma antecipada e postecipada. Lembre-se do nosso roteiro de solução dos cases. Qual é? Primeiro, coletar do problema tudo aquilo que ele pode nos dar. Segundo, verificar se o prazo ou período de capitalização está na mesma unidade da taxa de juros. Então, temos a seguinte situação nesse caso. Temos, sim, período em meses, taxa indicada ao mês. Ou seja, vamos começar pela prestação antecipada e verificar como nós solucionamos esse problema. Vocês têm 2 minutos para resolver essa parte do problema. Eu volto para explicar essa metodologia e faremos faremos posteriormente a segunda demanda desse problema, que é o termo postecipado. Em 2 minutos estaremos de volta com a solução desse problema. Tentem resolver para que fique claro de que maneira a nossa teoria ajuda a solucionar os problemas na prática. Voltaremos em 2 minutos. Até daqui a pouco. Bem, retornando aqui ao nosso problema, é importante frisar o quê? Um financiamento de valor presente de 50 mil será pago em 12 prestações, certo? E terá um período de carência de 3 meses. Bem, definido que a taxa de juros é de 8% ao mês, é importante frisar, para efeito de memorização desse sistema, que ao final do período de 3 meses, ou seja, quando completarmos o 3º mês, já deverá haver um pagamento, tendo em conta que estamos falando de prestações antecipadas. Então, o período total da operação será 3 mais 12 menos 1. Por que isso? Porque nós temos, no caso da série antecipada, um pagamento relativo ao período 0, que deverá ser considerado no prazo total. Então, deveremos fazer o quê? Atualizar o valor de 50 mil por 3 meses e, imediatamente no 3º mês, promover o quê? Promover o pagamento da primeira prestação. Então, vamos verificar como acontece. Durante a carência, os juros serão capitalizados. O que significa dizer isso? Significa dizer que juros capitalizados me levam à seguinte situação. Os juros serão tratados como se fossem parcelas do capital. Então, o que vai acontecer? Eu vou tratar de atualizar por 1, 2 meses e depois fazer uma série ou
atualizar por 3 meses e fazer uma série do tipo antecipado. Então a metodologia vai se diferenciar no quê? No fato de eu atualizar por 2 meses e fazer uma série postecipada, tendo em conta que o pagamento ocorrerá no 3º mês, ou atualizar por 3 meses e fazer uma série do tipo antecipada. Ou seja, eu tenho aqui o valor de 50 mil, que é a compra, a atualização por 2 meses a 8%, que me leva ao valor de 58.320. Levando em consideração a condição 12 com 8, que significa 12 meses a 8% ao mês, eu chego a um valor de prestação de 7.738,77. Bem, no caso da postecipada, o que vai acontecer? Eu vou fazer o pagamento da primeira parcela no fim do 1º mês que segue após o término da carência. Ou seja, nesse caso, haverá um pagamento somente a partir do 4º período. Ou seja, haverá necessidade que eu atualize os 50 mil por 3 períodos e, posteriormente, faço o cálculo da minha prestação. Ou seja, com base no fator atualizado, que é 62.985, diferenciado do sistema antecipado, porque atualizarei por 3 períodos, farei o cálculo da nova prestação, indicando o valor da prestação de 8.357,87. Vamos só tirar as nossas dúvidas. No caso da carência de 3 meses, eu farei o quê? Atualizarei por 2 meses e exigirei o pagamento no 3º mês. No caso das séries postecipadas, atualizarei por 3 meses e só exigirei pagamento a partir da quarto intervalo de pagamento. Ou seja, mesmo tendo, basicamente, o mesmo prazo, é importante frisar que no caso de séries antecipadas, o prazo de utilização de dinheiro será de 14 períodos. E no caso das séries postecipadas, o prazo total da operação será de 15 períodos. Entenderam por que o valor da prestação se diferencia? Mesmo tendo o valor base igual, em tese, o mesmo prazo de carência e de amortização e a mesma taxa de juros, exatamente pelo fato do tempo em que o dinheiro ficará à disposição do tomador. Bem, eu estava até agora calculando o quê? O valor da prestação de uma determinada compra. Mas eu também posso calcular o quê? O montante. O que é montante? Façam um esforço para lembrar desse significado. Montante é igual a principal mais juros. Ou seja, qual é o valor futuro de uma série de pagamentos. Ou seja, o valor futuro ou montante de uma série de pagamentos ou recebimentos será igual ao quê? A soma dos montantes de cada prestação. Ou seja, não há condições de eu somar valores nominais e simplesmente considerar como se tivessem mesmo poder de compra. Isso não é possível. O que é possível, então, é o fato de termos valores que, somados aos juros relativamente ao período em que são trabalhados, me levam ao acúmulo de uma determinada quantia. Ou seja, o que é o meu principal? É o meu valor presente. O que é o meu R? É o meu recebimento. E o que é esse fator? Esse fator é denominado fator de capitalização.
E ele faz o quê? Ele leva em consideração o meu recebimento mais os juros do período, relativamente ao tempo em que eu trabalho esses valores. Novamente, reproduzo para vocês a condição teórica para que vocês possam saber qual é a base, né, teórica que estamos utilizando. Lembrando que a denominação ANI me calcula o valor da parcela. Já a denominação CSNI me calcula o valor do montante. Para que fique claro de que maneira podemos utilizar as abreviações A e S a nosso favor. Bem, as fórmulas apresentadas anteriormente, né, me possibilitam o cálculo do montante. A expressão entre colchetes é conhecida como fator de valor futuro, também conhecido como fator de capitalização. Detalhe importante é que a denominação ANI% e SNI% são internacionais, ou seja, independentemente do país em que vocês estejam, essas denominações são utilizadas sempre com o mesmo significado. Então, para a gente entender melhor o processo de capitalização implícito nesses valores, nós temos o quê? Os cálculos necessários para chegar a um montante de 5 depósitos mensais iguais, aplicados a juros de 10% ao mês. Ou seja, o que vai acontecer? No mês 1, eu vou ter um depósito de 360 com 4 períodos de capitalização. Como eu calculo esse montante no quinto mês? 360, 1 mais a taxa por 4 períodos. Certo? Já que eu estou aplicando no período 1 e quero saber o resultado no final de 5 depósitos. Isso ocorre sucessivamente, já que os depósitos são de valor igual e o intervalo entre os pagamentos ou recebimentos são exatamente iguais. Ou seja, pelo processo de capitalização composta, o que eu tenho? S é igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a N períodos de capitalização. Que está aqui, ó. Está exatamente colocado aqui. Certo? Dessa forma, o montante no final do quinto mês relativo ao primeiro depósito me leva a 527,08. E assim, sucessivamente, somando o valor de 2,197,84. Ou seja, ao final de 5 períodos, eu terei, relativamente ao depósito de 360, um montante de 2,197,84. Bem, se ao invés de fazer o cálculo parcela por parcela, eu utilizasse uma tabela com fator de capitalização, lembre-se que S, indicação NI%, é conhecida como fator de capitalização. O que vai acontecer? 360 é o valor da minha parcela, do meu conhecido recebimento. Certo? Eu tenho 5 períodos a uma taxa de 10%. Ou seja, todo esse termo equivale ao número 6,1051, que também vai me levar a um valor de 2,197,84. Ou seja, exatamente o mesmo trabalho que eu tive anteriormente é fazer toda essa verificação. Ou seja, eu também posso, através da minha fórmula, desenvolver o mesmo raciocínio, que já é uma coisa mais simples do que o cálculo parcela por parcela. Mas ainda assim, né, tanto para uma situação como para outra, alguns lembretes, alguns insights de fórmula eu teria que lembrar
para que eu pudesse utilizar de forma correta. Bem, vamos a um exercício. Uma pessoa pretende depositar todo o final do ano, durante 20 anos, o valor de 10 mil, em um fundo que rende juros efetivos de 15% ao ano. Depósito anual, taxa de juros ao ano. Ou seja, podemos utilizar as fórmulas de maneira imediata, já que há comparabilidade entre os períodos de tempo e de taxa utilizados no nosso exercício. O montante acumulado deverá ser resgatado a partir do 21º ano, por meio de 3 saques anuais iguais e consecutivos. Calcular o valor dos saques. Então, esquematicamente, eu vou passar para vocês a seguinte situação. Ao final do primeiro ano, começará a ser feito um depósito de 10 mil. Isso vai se repetir por 20 anos. Um ano depois, nós vamos fazer o quê? Nos 3 anos que se seguem, resgatar esse montante, certo? Em 3 parcelas. 21, 22 e 23. Observem a esse esquema, tentem resolver esse exercício e voltaremos em seguida com a conclusão do nosso problema. São 2 minutos de intervalo. Por favor, debrucem-se sobre os problemas para que possamos ajudá-los a dirimir dúvidas no retorno da nossa transmissão. Até daqui a pouco. Bem, pessoal, retomando então o nosso problema, vamos partir para o esquema, para o desenho da nossa situação. Ou seja, no 20º mês, o montante dos depósitos deverá ser igual ao quê? Ao valor descontado dos 3 saques. Então, vamos lá. Fator de capitalização de uma prestação de 10 mil por 20 anos a 15% ao ano. É exatamente esse valor aqui. Certo? Já o valor do resgate vai ser fruto do quê? Da descapitalização por 3 anos a 15% ao ano. Lembre-se então que nós temos o quê? Nós temos o valor da parcela me levando ao montante e o valor do resgate, ou o valor do recebimento, vezes a acumulação. De qualquer maneira, temos a seguinte situação. 10 mil, que é o valor da parcela, vezes o fator de capitalização, que é 102,44358, tem que ser igual a quê? Tem que ser igual ao valor da parcela, vezes 2,28. Observem que durante o período que permeia, né, os saques, haverá remuneração de capital. Ou seja, eu tenho então uma prestação de 448,679,29 relativamente, né, aos depósitos feitos durante o período de 10 anos. Como fazemos isso na nossa calculadora, com o intuito de facilitar a conclusão que você chega através de um recurso eletrônico? Nós temos aqui o fato de zerar os registros financeiros, colocar uma prestação de 10 mil por 20 anos a 15% ao ano, e o resultado, calculado o montante, passa a ser o novo principal. Então eu vou calcular o FV, trocar o sinal e colocar como informação do PV. Tenho 0 como valor futuro, tenho 3 como período de saque e tenho o quê? Uma prestação de 448,678,29. Ou seja, tem uma variação aqui de uma moeda. A ideia básica é dar fundamentação teórica para vocês através dos fatores de capitalização, para que você possa conferir aquilo que a calculadora te dá como resposta. Pessoal, vamos ao nosso intervalo. Voltaremos no prazo de 15 minutos, mas eu reforço. Se você tem dúvida, se algo do que eu falei não ficou suficientemente claro, escreva para a gente. Estamos aqui com o intuito de colaborar com a consolidação do caminho do seu conhecimento. Essa é a nossa obrigação e tentaremos fazer da melhor maneira possível. Até daqui a pouco. Um bom intervalo a todos. Aguardo vocês no retorno daqui a 15 minutos. Obrigado. Boa noite. Estamos retornando aqui e eu tenho
a grata satisfação de ter dois questionamentos aqui que deverão ser a base para que outras pessoas também possam compreender de forma mais adequada a metodologia que estamos utilizando para o cálculo de séries uniformes de pagamento, tanto na metodologia antecipada quanto postecipada. A pergunta aqui do senhor Márcio Nelson Ribeiro diz o seguinte: a questão das prestações antecipadas e postecipadas tem como ser resolvidas na nossa HP12C? Sim, temos um mecanismo aqui que nos possibilita fazer o quê? Informar para a nossa máquina se estamos trabalhando com o sistema antecipado ou postecipado. Se vocês observarem bem no teclado da nossa HP12C, verão que no rodapé do número 7 está gravado em azul a expressão BAG, ou seja, vamos interagir aqui, ó. No rodapé da nossa tecla 7, teremos que situação? Né? Teremos a seguinte situação. Tecla número 7. Só voltando aqui um pouquinho, para ficar mais claro. Acompanhem, por gentileza. No rodapé da nossa tecla gravada com o número 7, temos a expressão gravada em azul, que significa BAG. E no rodapé da tecla número 8, temos a expressão END. Observem que tanto a expressão BAG quanto a expressão END estão gravadas na cor azul. Ou seja, para informar a nossa calculadora que queremos uma série do tipo antecipada significa para a gente começo ou, em inglês, begin. Devemos acionar a função azul G e depois o número 7. Se estivermos falando de uma série postecipada, que também equivale a final, que em inglês corresponde à expressão END, devemos pressionar a tecla azul G e posteriormente o número 8. Então, a dúvida que ficou é solucionada da seguinte maneira. Se eu quiser série antecipada, procedo dessa forma. Se eu quiser série postecipada, procedo dessa forma. E assim eu espero ter solucionado a questão enviada pelo nosso aluno Márcio Nelson. Bem, já no que se refere à questão de uma outra aluna, né, é importante estruturarmos o problema para que ela possa acompanhar exatamente o que nós estamos fazendo. Ou seja, eu tenho do ano 1 até o ano 20, depósitos anuais de 10 mil, que vão me render a taxa de 15% ao ano. Ou seja, se nós partirmos do zero, né, e vamos resolver pela calculadora, porque talvez fique mais fácil. Vamos seguir a sequência que está na nossa exibição. Tenho o quê? Né? Tenho a seguinte situação. Tenho uma situação que vai do ano 0 até o ano 20. Começando o primeiro depósito no ano 1. Certo? Então, primeiro passo, saber quanto eu vou ter ao final de 20 depósitos. Ao final de 20 depósitos, eu vou ter o quê? Eu vou ter a seguinte situação. Tenho a possibilidade de capitalizar esse valor de maneira tal que eu tenha
como objeto do meu cálculo o seguinte valor. Né? Vamos lá. Usando a calculadora, né, e fazendo exatamente os passos definidos ali. Vou zerar os meus registros. Tecla dourada F, reg. Vou agora informar 10.000, que é o valor do meu depósito, inverter o sinal como saída de recursos, PMT. 20 é o período de capitalização, ou o número de depósitos, certo? Depois eu tenho o número 15, certo? Como sendo a minha taxa de juros, certo? E vou calcular o quê? O meu FV, certo? Então, terei ao final, né, de 20 anos, o valor futuro de 1.024.435 e 82. Então, só para acompanhar a dúvida da nossa aluna Denise Regazo, não consigo chegar ao resultado do último exercício na HP. O que será que estou fazendo errado? Estou fazendo na HP exatamente para mostrar a vocês como eu faço. Ou seja, vou zerar o meu registro financeiro, certo? Dessa forma, eu vou... Só um minuto, por gentileza. Dessa forma, eu vou capitalizar durante 20 anos. Dessa maneira, o que vai acontecer? Vou chegar ao valor de 1.024.435,82, que vai ser o quê? Vai ser o valor presente do ano 21. No ano 21, 1.024 vai ser o quê? O meu valor presente. O período para a retirada será igual a 3, já que eu vou fazer 3 saques diferentes. A taxa de juros continuará sendo de 15%. E aí eu vou calcular a minha nova PMT, que será 448.679,20. Ou seja, durante todo o período que vai do ano 1, em que ocorre o primeiro depósito, até o ano 20, terei um valor de 1.024.435. E vou servir de base para fazer o quê? Observem que, para que eu possa fazer essa passagem do ano 20 para o ano 21, a minha calculadora tem que estar com a função END acionada. Porque senão, ela vai entender que a minha série é do tipo postecipada. Observação importante. Só vai aparecer no rodapé da minha calculadora, ou seja, eu tenho o visor da minha calculadora, e no rodapé só vai aparecer a expressão begin. Ou seja, se não tivermos nenhuma informação no rodapé do nosso visor, significa que automaticamente a forma END está acionada. Então, para simplificar a nossa explicação, vou dividir em 2 momentos. Primeiro momento, um momento que vai do ano 1 até o ano 20, relativos aos depósitos de 10.000. Quando no futuro eu alcançar o valor de 1.024.435, esse valor continuará sendo remunerado a uma taxa de 15% ao ano e me dará que situação? 3 saques, 3 períodos. E qual é a minha dúvida? Qual é o valor do meu saque ou do meu recebimento? Calculado exatamente dessa forma. Então, a diferença inicialmente constatada em 1
está exatamente aqui, porque o valor correto é 448, 679 e 29. Que me indica o quê? Que um valor de 10 mil, depositado ao final de cada ano durante 20 anos, e cujo primeiro saque ocorrerá no 21º ano, e mantendo-se a remuneração de 15% ao ano sobre o saldo remanescente, me dá 3 saques de 448, 679 e 29. Essa é a sistemática utilizada. E eu volto a repetir, estamos aqui com o intuito de colaborar com o conhecimento de vocês. Se ainda assim não ficou clara a nossa explicação, por favor, escrevam e tenham outras maneiras de resolver com o intuito. O meu objetivo qual é? O meu objetivo é fazer com que possamos, juntos, trilhar o caminho do conhecimento. Não se preocupem, nós da Eficaz estamos aqui com o objetivo de auxiliá-lo nessa tarefa. Escrevam, perguntem. É nossa obrigação resolver essas dúvidas e clarificar o entendimento de vocês. Bem, eu também tenho a possibilidade, já que eu falei de valor presente em relação à prestação, já que eu falei de prestação em relação a montante, eu também tenho a possibilidade de calcular o quê? A taxa de juros de uma série periódica uniforme. Então, essa taxa que servirá de fator de desconto é a nossa incógnita. E temos uma forma de abordar esse tipo de assunto. Observem que, intuitivamente, poderemos estar fazendo o quê? Testando várias taxas com o objetivo de saber qual é a taxa que resolve o nosso problema. Mas isso demandaria um tempo exagerado e um sem número de tentativas. Então, o cálculo manual da taxa de juros é um processo demorado, cansativo e pendente de certeza, que nós vamos tentar. As calculadoras podem fazer isso de forma bastante rápida. Bem, de uma maneira geral, nós poderíamos estar fazendo o quê? Tentativa e erro para a série de juros. Volto a repetir. O tempo médio de resolução de uma questão do exame de suficiência não permite tentativas demoradas como essa. E já que, por enquanto, é possível a utilização de um recurso eletrônico, gostaria de lembrá-los que aqueles que estão me escrevendo, perguntando como se faz pela HP, estão certamente um passo à frente no processo de aprovação. Porque vamos deixar a nossa capacidade de memória para aquilo cujos recursos tecnológicos não nos são permitidos durante o evento. Então, jamais iríamos tomar o tempo de vocês de forma desnecessária. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui uma abordagem de assuntos que são recorrentes nos exercícios que demandam matemática financeira nos últimos 5 anos, tendo em conta o tempo médio de solução de cada questão e uma abordagem prática muito facilitada com a utilização de uma calculadora financeira. Então, se você tem essa possibilidade, aprenda a usar para que você possa poupar esforços e aumentar o seu grau de certeza com relação às respostas que você obtém. Vamos continuar então. Com relação à taxa de juros, nós temos uma equação que possibilita o quê? Um processo chamado de interpolação matemática. Volto a repetir. Não vamos tomar o tempo de vocês com coisas que podemos abreviar, certo? Aqui está exatamente uma situação. Tá? Eu tenho um principal de R$ 92.712,37 que será pago
com uma prestação de 14 mil, certo? Com um período de 25 meses, certo? Observem o seguinte, se eu tenho como unidade de período de capitalização 25, certo? Significa que eu estou falando de 25 meses. Mas eu preciso saber qual é a taxa de juros que me possibilita equacionar esse problema. Ou seja, algo entre 3 e 5,5, né, poderia muito bem resolver o meu problema. Mas qual é o grau de convicção que eu tenho? Então, olha só, vamos novamente utilizar a nossa calculadora. De que maneira vamos fazer isso? Transpondo as informações disponíveis. Primeiro, tenho que saber se nós estamos falando de série end ou série begin, série antecipada ou série postecipada, certo? Então, vamos à nossa calculadora, fazemos a seguinte situação. Eu tenho aqui um valor presente de 92.712,37, que eu vou mudar o sinal com a tecla CHS e acumular no meu PV. 14 mil é o valor da minha prestação. E 25, o número de prestações ou o acúmulo N. Vamos calcular a taxa de juros? Observem que se não houver nenhuma expressão no rodapé do meu visor, eu estarei fazendo o quê? Utilizando a metodologia END, certo? E nesse caso, eu tenho como resposta o valor de 14,6% ao mês. É mais fácil ou não do que fazer toda essa parafernália de números que a gente não sabe de onde vem e para onde vai? Com um detalhe, se eu tiver a forma antecipada, então vamos lá. Tecla azul G, número 7. Vai aparecer o begin no nosso visor no rodapé. E vamos pressionar novamente o cálculo de I. Ou seja, isso aqui é para a forma postecipada. Se fosse antecipada, nós teríamos ainda uma outra solução que demandaria um cálculo de 17,40. Olha só, por que a taxa de juros subiu nesse caso? Por um motivo simples. Eu utilizei o dinheiro por uma quantidade menor de tempo e não tive qualquer tipo de benefício no que se refere à redução da prestação. Então, para que a própria taxa de 14,6 fosse utilizada na metodologia antecipada, eu teria que obrigatoriamente ter uma redução da minha prestação. Entenderam a relação de causa e efeito que existe entre os valores disponíveis na série antecipada e na série postecipada? Essa diferença é fundamental para que possamos entender o conceito de séries uniformes. Bem, para que possamos estabelecer a maneira correta de cálculo de juros, temos que introduzir um conceito chamado taxa interna de retorno, certo? A taxa interna de retorno, ela é muito utilizada para quê? Para metodologia de séries não uniformes. Então nós vamos dar um exemplo aqui para que vocês possam entender as diferentes metodologias. Então vamos lá. Um financiamento de 4 mil será pago em 3 parcelas postecipadas mensais e consecutivas de 1.200, 2.300 e 1.000, respectivamente. Observem então a seguinte questão. Já não estamos falando mais de série uniforme de pagamentos. Por quê? Para que haja a caracterização de uma série uniforme, eu tenho que obrigatoriamente fazer o quê? Ter valor constante
e prazo entre os pagamentos também constante, sem qualquer tipo de verificação. Observem que eu tenho o financiamento, que é de 4.000, e prestações de 1.200 no período 1, 2.300 no período 2 e 1.400 no período 3. Gostaria que vocês se debruçassem sobre esse problema e tentassem estruturar alguma forma de solução para que, tão logo retornemos, possamos dirimir as dúvidas relativas a esse tipo de problema. Temos 3 minutos de intervalo para que vocês tentem, de alguma forma, calcular a taxa interna de retorno desse problema, que, na verdade, é a própria taxa de juros dessa série não uniforme de pagamentos. Retornaremos em 3 minutos com a solução do problema. Prestem atenção, porque essa é a base para que possamos evoluir concretamente na consolidação do conhecimento teórico. Até daqui a pouco. São 3 minutos e a gente volta rapidinho. Bem, pessoal, retomando aqui a nossa discussão, isso é proposto exatamente para despertar em vocês esse tipo de curiosidade, já que o tema inicial é série uniforme de pagamentos, nós temos uma metodologia de análise de investimentos que será abordada daqui a 2 aulas, chamada valor presente líquido. Certo? E dentro do conceito de análise de investimentos pelo valor presente líquido, nós também temos um conhecimento relativo à taxa interna de retorno. O que nós estamos fazendo? No caso do valor presente líquido, eu tenho uma taxa de desconto dos meus valores futuros, que eu não sei qual é. Então, eu vou comparar no momento zero o quê? Os 4.000, que é o valor da minha compra, mais o valor de 1.200, o valor de 2.300 e o valor de 1.000, descontados a uma taxa que eu não sei qual é. Bem, mas o que nós temos que levar em consideração? Se o valor presente líquido, né, resultado da taxa interna de retorno, que é a própria taxa de remuneração do meu fluxo de caixa, o TIR, então, ou a TIR, é aquela que provoca valor presente líquido igual a zero. Informação importante. No processo de tentativa e erro, né, nós temos a seguinte situação. Se eu utilizar a taxa de desconto de 5%, o meu VPL dará 92,86 negativo. Que significa dizer o quê? Significa dizer que a minha taxa está remunerando os meus valores a um valor menor do que a minha entrada. Observem que quando eu utilizo a taxa de 6% e a taxa de 7%, significa dizer que há uma reversão do sinal. Ou seja, estaremos entre 6% e 7% como taxa adequada. Ora, só para lembrarmos dessa metodologia e desenvolvermos o raciocínio, estaremos consumindo o tempo de 3 ou 4 questões, que não é o nosso objetivo. Então vamos fazer isso na calculadora para ver quanto dá? Então vamos lá. De calculadora na mão, vamos ligar a calculadora e zerar os seus registros. F, CL, X. Estamos aqui apagando os registros. Qual é o valor inicial do nosso fluxo de caixa? 4.000, né? G, CF0. CF0 está grafado na primeira linha, terceira coluna do nosso teclado. E vai dizer o quê? Qual é o valor do nosso fluxo inicial, que nesse caso é 4.000. Lembre-se que o conceito de entrada e saída de recursos do nosso fluxo de caixa é indicado pelo sinal de negativo e pelo sinal de positivo. Sendo que, se utilizarmos os dois sinais iguais, haverá uma expressão do tipo error 5, que indica que estamos tratando de sinais iguais. O que vai acontecer no fluxo de caixa do mês 1? 1.200, CHS, função azul G,
CFJ, certo? Esse índice J começa a partir do número 1. Então, para qualquer exercício desse tipo, é obrigatória a informação do meu fluxo de caixa no momento zero. No mês número 2, o que vai acontecer? 2.300, CHS, função azul, G, CFJ. E, finalmente, 1.000, CHS, G, CFJ. Bem, para a função de taxa interna de retorno, utilizaremos a função dourada IRR, tal qual indicado no nosso visor, certo? E aí teremos FIRR me levando a um valor de 6,2567, certo? Ou seja, a taxa interna de retorno calculada pela minha HP12C, ela é precisa, exata e não requer qualquer tipo de simulação. Com o objetivo de fazer o quê? Poupar os esforços de vocês no cálculo de alguma coisa que pode ser simplificada. Certo? Vamos evoluir. Vamos lá. O senhor José contraiu um empréstimo de 1.000, está aqui, ó, 1.000, para ser liquidado em 3 prestações iguais, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira 30 dias após a constatação, ou seja, termos postecipados. Sabendo-se que a instituição financeira que realizou cobrou uma taxa de juros de 10% ao mês, pergunta-se qual é o valor das prestações. Observem o seguinte, pessoal. Taxa de juros ao mês, prestações mensais. Ou seja, podemos utilizar, dada a situação de taxa ao mês e liquidação ao mês, utilizar a calculadora de maneira imediata, como se estivéssemos utilizando a fórmula. Vocês têm 2 minutos para resolver esse problema e a gente retorna em seguida, resolvendo e tirando dúvidas. Lembre-se, toda vez que eu tenho 2 valores relacionados, no caso PV e PMT, um obrigatoriamente será positivo e o outro negativo. Sempre, se vocês tiverem que impostar na calculadora 2 valores diferentes, um relativo a PV e outro para PMT, com o mesmo sinal, quer seja positivo, quer seja negativo, aparecerá no visor uma expressão do tipo erro 5, que significa 2 fluxos de caixa com o mesmo sinal. 2 minutos de intervalo para a gente resolver esse problema. Estaremos de volta. Até daqui a pouco. Observem, então, que para a solução do problema que propusemos antes do intervalo, nós devemos trabalhar com a modalidade AND. Portanto, no visor da nossa HP12C, conhecida por vocês, não deverá existir qualquer expressão. Somente existirá a expressão begin se estivermos trabalhando com séries antecipadas. Então, introduzindo as informações na nossa HP, tenho a seguinte situação. 1.000 CHSPV 10I 3N. Qual é o valor da minha prestação? Espero que vocês tenham acertado essa questão, já que o valor de 365,55 é o valor do meu PMT, observando que uma questão igual a essa caiu no exame de suficiência de 2 períodos atrás. Uma coisa relativamente simples, mas que sem o conhecimento do fluxo de caixa e sem o conhecimento da situação na qual nós temos a utilização correta das funções financeiras da HP, pode nos levar a uma situação de erro totalmente indesejado. Bem, vamos prosseguir então. Um fogão está sendo anunciado por 200 para pagamento à vista, ou 5 prestações iguais mensais e consecutivas, sendo a primeira paga 30 dias após, ou seja,
termos postecipados. Calcular o valor das prestações, sabendo-se que a loja cobra 5% de taxa de juros ao mês. Ou seja, o meu valor presente é 200, o número de prestações é 5 e a taxa é de 5% ao mês. Observem uma coisa interessante. Juros ao mês, prestações mensais. Então isso me possibilita ou utilizar a fórmula ou utilizar a função financeira da minha HP sem qualquer tipo de conversão. Novamente a mesma sistemática. Só que agora, como vocês já são conhecedores da matéria, o intervalo será de apenas 1 minuto para que possamos voltar e solucionar esse problema. Vocês têm 1 minuto para resolver e traremos a resposta em seguida. Voltando então para solucionarmos esse problema. O fogão então tem um valor presente de 200, que é o meu valor à vista. Ele vai ser pago em prestações mensais e a taxa de juros está indicada ao mês. 5 são as prestações mensais e os termos são postecipados. Observem que no rodapé da nossa HP 12C deverá inexistir qualquer expressão, já que a maneira automática de utilização da nossa calculadora é pela sistemática de termos postecipados. Se houver a expressão begin no rodapé do nosso visor, deveremos apagá-la fazendo o quê? Pressionando a função azul G e posteriormente o número 8. Bem, dessa forma estamos habilitados a desenvolver o nosso trabalho. Ou seja, já coloquei aqui para vocês que se eu introduzir o valor de 200 positivo, a minha prestação será de R$ 46,19, que eu espero seja o resultado que vocês encontraram, né, no cálculo desse problema. Vamos prosseguir. Eu tenho aqui, então, o passo a passo, né, da minha HP 12C. Primeiro passo, FCLX para limpar os meus registros. GEND para indicar que o termo é postecipado. Se eu colocar o valor à vista como sendo negativo, o que vai acontecer com a minha prestação? Será indicada da forma positiva. Volto a repetir que a taxa de juros deve ser informada da maneira percentual e que 5 são os pagamentos mensais equivalentes à taxa de juro mensal colocada. Então, pessoal, qual é o objetivo desse slide? Mostrar para vocês, passo a passo, como eu soluciono esse problema. Ou seja, a ideia é mostrar para vocês um roteiro para que vocês possam aproveitar da forma mais eficiente possível os recursos eletrônicos ainda possíveis de utilização no exame de suficiência do CRC. É importante frisar, pessoal, o seguinte: temos uma situação característica para as séries uniformes de pagamento. A situação é a seguinte: temos obrigatoriamente que considerar valores constantes e intervalo de pagamento constante. É de fundamental importância que se faça isso de maneira tal que tenhamos caracterizado o que a teoria indica como série uniforme de pagamentos. A série uniforme de pagamentos pode ser de duas modalidades. Primeira modalidade, termos postecipados, informados pela nossa calculadora HP12C, pressionando-se a função azul G e posteriormente o número 8. Se o primeiro pagamento ocorrer concomitantemente ao fato de assumirmos a dívida, teremos que tipo de situação? Teremos a caracterização de uma série do tipo antecipada, informada para a nossa calculadora através da função azul G e do número 7. Quando trabalhamos com série antecipada, haverá no rodapé do visor da nossa máquina a expressão begin, já respondendo a uma consulta do nosso telespectador. A ideia, então, é termos essas duas modalidades. O que pode ocorrer de diferente? Que, além da modalidade a ser escolhida,
possamos ter o quê? Um período de carência, o que transforma as metodologias puras e simples de antecipada e postecipada em séries do tipo diferidas. Volto a repetir, a utilização dos recursos eletrônicos através das calculadoras financeiras do tipo HP12C e outras é de fundamental importância para que possamos ter correção no cálculo e acerto efetivo com curto espaço de tempo, debruçando-nos apenas no entendimento da questão. Questões complexas são colocadas para desafiar a atenção e o conhecimento de vocês, com o objetivo de ressaltar aspectos que gerem dúvidas ou dificuldades. Nós somos da Eficaz, o meu nome é Edemir e estou à sua disposição para clarificar qualquer dúvida. Até o nosso próximo encontro. Se você tiver dúvidas, não esqueça, a Eficaz está aqui para solucioná-las. Escreva para a gente. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.